Fala galera do YouTube, hoje vamos estar aqui fazendo, no caso, os cálculos, calculando na verdade, realizando os cálculos para encontrar endereço de redes, máscara de rede, endereço de broadcast, quantidade de endereços suportados pela rede. Então o que a gente vai fazer? A gente vai estar utilizando, como exemplo, o seguinte IP, 155.122.13.0 de apenas 18 bits. Então o que a gente vai fazer? Primeiro vamos precisar transformar esse endereço IP que está em formato decimal para o formato binário. Então vocês já devem saber, porque como já estamos nessa parte do curso, então vocês devem saber fazer essa conversão. Então eu já vou colocar direto aqui, na verdade. Você vai vir e distribuir os 18 bits, lembrando que são divididos por octetos, cada octeto tem 8 bits. Então você vai lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segundo octeto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Somando 16 bits distribuídos até o momento, com mais 2 bits, completaram-se os 18 bits. E o restante desse octeto você vai acrescentar 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E assim com este também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa é a representação, essa aqui é a representação binária do nosso endereço IP 155.122.13.0 de 18 bits. Então agora vamos encontrar a nossa máscara de rede. Esse primeiro octeto representa o 255. O segundo octeto representa o 255. Agora o terceiro octeto já representa o nosso host, na verdade, Então o que a gente vai precisar fazer? Vai precisar usar a tabela, aquela tabela que vocês sabem de cálculo onde você faz o cálculo dos octetos e você vai fazendo, no caso, aquela potenciação. Então vamos lá. Você vai vir aqui e você utilizando a tabela, você sabe que aqui você tem duas colunas, a primeira coluna e a segunda coluna. Essa primeira coluna é representada por essa coluna aqui da tabelinha, que representa 128. A segunda é representada por essa, 64. Então o que você vai fazer? Você vai somar o 128 com o 64 para chegar nesse octeto, que vai representar essa parte da sua máscara de rede. Agora, os zeros, você não vai precisar acrescentar nada. Você não vai precisar, porque são zeros. Então, lembrando que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passando despercebido aqui, com mais 1 está ficando 10. São 8, lembrando que são 8 bits. Então, aqui vai ser 128 com 64, que vai dar 192. Então, essa porção aqui da nossa máscara de rede é o 192. E o zero vai continuar como zero mesmo. Então acabamos de encontrar a nossa máscara de rede e o nosso endereço de rede. O endereço de rede é o 155.122.13.0. A nossa máscara de rede é o 255.255.192.0. Essa é a nossa máscara de rede e esse é o nosso endereço de rede. E agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa encontrar o nosso endereço de broadcast, o broadcast da rede. E como que eu faço para encontrar? Eu vou ensinar para vocês aqui a forma que eu acho mais fácil, que vocês também devem achar, que é através do wildcard. O wildcard consiste em você fazer da seguinte forma. Você vai vir e converter tudo que é 1, você vai converter para 0, e tudo que é 0, você vai converter para 1. Então vamos lá? O primeiro octeto vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O segundo vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O terceiro vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o quarto octeto vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui é o wildcard. O que a gente faz agora para encontrar o nosso broadcast? Encontramos o wildcard, então vai ficar bem mais fácil. Você vai fazer uma potenciação. Você vai pegar e fazer a potenciação de 2 elevado a 6, porque você tem 6 bits aqui. Então, você vai ter que elevar a 6, que vai dar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Você vai tirar 1, que vai sobrar, no caso agora, vai sobrar e vai dar o resultado de 63. Então, você fez a potenciação, você elevou o número 2, do binário, a 6, então deu 64, você subtrai 1, dessa ou de qualquer outra conta, tá? Quando você estiver calculando pelo wildcard, sempre que der um número, você subtrai 1. E
no caso vai ficar o resultado que é o 63. Então qual vai ser o nosso endereço de broadcast da rede? Vai ser então 155, tá? Ponto 122.63, tá? Ponto 63.0, tá? Ficou 155.122.63.0. Desculpa, ponto 0 não, ponto 255, tá? Ponto 255. 155.122.63.255 é o nosso endereço de broadcast, certo? Você vai anotar 155.122.63.255. Então, esse é o nosso endereço de broadcast. E agora que a gente precisa calcular ainda a quantidade de endereços suportados por essa rede. Então, você vai vir aqui, vai calcular, você vai contar aqui do final para o começo quantos bits tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vai fazer de novo aquela potenciação. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128, vezes 2, 256, vezes 2, 512, vezes 2, 1024, vezes 2, 2048. Você vai pegar o 2048 vezes 2, que vai dar 4.096, vezes 2, 8.192, vezes 2, 16.384. Mas você lembra que você tem que tirar 2, no caso você vai ter que tirar 2 endereços de rede. Você vai tirar o endereço da rede e o endereço de broadcast. Então, o que você faz? Você de 16.384 que você tinha, né, possíveis endereços, você vai subtrair 2 e você vai chegar, no caso, a soma de 3, ao resultado, né, na verdade, de 16.382 endereços possíveis de rede. E qual vai ser o primeiro endereço utilizável na rede? O primeiro endereço utilizável na rede vai ser no caso, o endereço IP 155.122.0.1. Esse é o primeiro endereço utilizável na rede, porque o 155.122.0.0 é endereço de rede, você não pode utilizar, certo? Para você estar colocando seu host. E agora o último endereço, que vai ser o 155.122.63.254. Você não pode usar o 155.122.63.255. Você tem que utilizar o 155.122.63.254. Então, a gente encontrou o endereço da rede, a máscara de rede, o endereço de broadcast da rede, a quantidade de endereços suportados pela rede, o primeiro endereço utilizável e o último endereço utilizável na nossa rede. Então, através desse método fácil, você conseguiu perceber que nós fizemos a conversão desse endereço IP, 18 bits, convertemos eles para binário, encontramos a nossa máscara de rede, tá? Essa aqui foi a nossa máscara de rede que encontramos, transformamos a máscara de rede aqui, no caso o binário dela, convertemos para o wildcard, que através do wildcard encontramos o nosso endereço de broadcast. Tudo isso também, essas conversões, utilizamos a tabela e chegamos ao resultado que queríamos. Então, espero que a gente tenha aprendido um pouco, né? Qualquer dúvida pode postar. Se tiver algum erro que vocês localizarem, eu não achei, né? Porque todo mundo é passível de erro. Favor postar que a gente vai estar corrigindo. Então, agradeço pela atenção, galera, e uma boa noite.